Conectadas e conectados, boa tarde. Mais uma sexta-feira com conexão de vocês para vocês. Maravilha. E a gente já começa com o presidente da Sociedade Latino-Americana de Coaching, SLAC, o Sullivan França, falando sobre Executive Coaching. Se liga aí. Na semana passada nós falamos sobre o Life Coaching, ou, como mais conhecido, Coaching de Vida, onde eu falei para você sobre a nossa formação Professional Coach Certification. E essa semana nós vamos falar sobre Professional Executive Coaching. Muitas pessoas me perguntam, Sullivan, se eu não vou atuar no meio corporativo, eu tenho necessidade de fazer o Professional Executive Coaching? O Professional Executive Coaching ele é um programa, e respondendo especificamente a essa pergunta, ele é um programa que ele foca sim o desenvolvimento de competências. Mas o coach que passa por esse programa, ele também continua desenvolvendo competências para atuar como coach também num processo de coaching de vida. Então o que nós precisamos entender é que quando estamos falando do Professional Executive Coaching, nós estamos falando do desenvolvimento de pessoas. Continuamos falando disso, executivo. Estamos desenvolvendo pessoas. O que você tem de diferente do Life Coach para esse programa é um entendimento sobre cultura organizacional, planejamento estratégico, como lidar dentro de algumas organizações, respeitar a cultura dentro das organizações, entender sobre o processo de coaching de baixo para cima, de cima para baixo dentro de um organograma específico e quais são uma série de limitações que você como profissional de coaching muitas vezes pode encontrar dentro de uma organização. E é esse trabalho que nós realizamos dentro do Executive Coaching, totalmente centrado em competências e o desenvolvimento de competências, que faz com que o nosso programa de Executive Coaching hoje seja o mais reconhecido pelo meio corporativo como o único programa hoje existente no Brasil de coaching executivo capaz de desenvolver competências e sustentar o desenvolvimento dessas competências. Então, agora que você já sabe a diferença entre Executive Coaching e Life Coaching, fique à vontade. Esperamos por você. Até a próxima semana. Entendeu? Conectado e conectado. Se você quiser um projeto de coaching para sua empresa, entra no site www.duma.com.br, Duma, D-H-U-M-A. O pessoal vai desenhar um projeto para vocês. E se você quer se tornar um coach, né, com uma escola idônea, antes de entrar no site da SLAC, eu sugiro que você entre no Reclame Aqui. Eu tenho falado todos os programas. Coloca lá o nome da escola de coaching que você está procurando e vê lá as coisinhas que aparecem. Manda um e-mail para mim, @tvgz.com.br. Conta aí para Thalio o que você encontrou de absurdos, né? Estamos na Semana da Consciência Negra. E eu, particularmente, até estava conversando com a minha convidada maravilhosa, eu queria que não existisse essa semana, que não fosse necessário ter uma semana de consciência negra. Eu queria que as pessoas entendessem que existe a raça humana, então todos os humanos devem ser preservados assim como os animais e a natureza, seja ele branco, amarelo, negro, azul, roxo, lilás. Eu sei o que eu estou falando, eu nasci em Israel e eu sei o que acontece lá, é uma bagunça, é uma sujeira, é uma loucura. Então, e eu acredito, olha só, nasci judia, não sigo a religião, eu tenho aqui os meus dogmas, mas eu acredito no amai-vos uns aos outros, sabe? Acredito mesmo. Tá faltando muito isso. Eu queria que não existisse, mas já que existe, vamos fazer dessa semana uma semana extremamente produtiva para essas pessoas que se sentem e são até hoje vítimas de preconceito. Então eu estou aqui com ela, com este nome japonês maravilhoso, mas é um nome africano que ela vai já dizer, Kyu-san de Oliveira. Muito, 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 muito prazer. Prazer é todo meu, Thalio. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu vou falar um pouquinho só, algumas coisas, né? Ela é artista multimídia, escritora, autora dos livros Omo Oba. Eu achei que fosse Homo, mas não é. Histórias de princesas. Aí depois ela fez Histórias de príncipes também, Omo Oba. O Mundo no Black Power de Taió. E eu quero mostrar para vocês, esse é presente, mas é a coisa mais linda, é mais rica. E as ilustrações são sensacionais, viu, Tuma? Vou abrir aqui para vocês verem.
foi ilustrado pela Thaisa Borges. Eu achei demais as ilustrações da Thaisa sobre uma menina negra que até desenvolve recursos para lidar com o preconceito. Eu falei assim, você é Tayó, né? Fala sobre esse livro pra gente. Esse livro, para mim, ele é algo incrível, porque o objetivo dele é trabalhar o fortalecimento, o empoderamento das meninas, de forma geral, né? Especificamente das meninas negras. Sim. A gente sabe que o cabelo Black Power é um cabelo que não está associado a coisas boas. Então, as crianças precisam ser fortalecidas nesse sentido, para o uso dos seus cabelos naturais, crespos, e ter orgulho de tudo isso. Final do ano passado, nós pudemos acompanhar uma série de histórias reais, de denúncias de crianças negras sendo impedidas de adentrarem os recintos escolares por conta dos cabelos crespos. Como assim? Aqui em São Paulo e no Brasil de forma geral, mas aqui em São Paulo foi muito forte isso. Professoras e diretoras de escolas dando prazos, Thalia, para que as mães dessem um jeito nos cabelos de seus filhos e filhas. Que jeito elas sugeriam? Cortar alisar. Ou alisar. Você tá brincando Isso comigo. não pode acontecer, de jeito nenhum. E eu posso dizer que isso é mais comum do que as pessoas que não têm contato com esse tema pensam. Em 2008, eu era gestora lá em Diadema, na Secretaria da Educação, e eu fui chamada no meio de um tumulto. A mãe entregou o seu filho na creche, né, o seu bebê de 1 ano e pouco, na creche, e com o seu cabelo crespo, e quando ela foi buscá-lo, a professora tinha passado prancha no cabelo do nenê. Que é isso? E a professora justificou o seguinte: o cabelo crespo é muito difícil da gente organizar, da gente pentear, deixar arrumadinho para entregar para as mães, dá muito trabalho. E ela foi e esticou o cabelo da criança. Mas que é isso? E aí a gente pensa o seguinte, né? Qual o poder que as pessoas ou grupos étnicos acham que tem com relação a outros, a ponto de fazer uma intervenção deste nível no corpo de uma outra pessoa? Gente, né? Mas esse pessoal das escolas, tirando essa do berçário, eu acho que eu rapava careca essa professora aí, mas enfim, eu sou meio radical. Mas o pessoal das escolas alegavam o quê para esse jeito? Dar um jeito, alegando o quê? Porque alegavam que o cabelo cresce para cima, atrapalhava as outras crianças de Senta mais olhar a lousa. Senta mais para trás, né? Senta no canto, senta do lado. Etc e tal. Então era esse tipo de... Além de tudo, tem um estereótipo desse cabelo crespo, que nesse tipo de cabelo dá mais piolho do que nos outros. Mentira! O que é uma inverdade total tremenda. Mentira. Então essa é a justificativa que vem à frente de todas as outras, né? A questão do piolho e da sujeira. Tem nada a ver com o piolho. E as pessoas não têm a menor noção do trabalho que dá para cuidar disso, da necessidade de cuidado que temos que ter para deixar o cabelo desse jeito, redondo, bonito, com brilho, né? Fora o esforço mesmo de enfrentamento da sociedade, né? De sair todo dia ou para procurar um emprego, né? Porque as estatísticas mostram que as empresas até solicitam para que os jovens cortem os seus cabelos, prendam, né, alisem, etc e tal. Então é uma luta, a criança negra, o jovem negro e o adulto negro manter-se fiel às suas características numa sociedade racista como é a brasileira. O que você me fez lembrar de uma coisa muito interessante. Diga. Antes não existia boneca negra, tinha Barbie, tinha a Suzy, tudo loira, né? Perfeito. Aí criaram a boneca negra com cabelo liso negro, você viu? Vi. Com cabelo de japonês, Com cabelo né? de japonês. E aí uma vez eu vi uma menininha de 2 anos e meio mais ou menos, no cabeleireiro com a mãe, chorando, porque a mãe não deixava ela fazer aquele alisamento lá, como é que chama? Progressiva. É fantástico, porque as crianças, hoje você vai para as escolas públicas, porque eu trabalho com as escolas públicas, e você vê crianças de 4 anos já com os seus cabelos todos picotados à frente, quebradiços,
por conta do quê? Dos alisamentos. Nossa. Mas isso tem uma justificativa, né? Não é do nada. A pressão que se faz pelo padrão de beleza, pela estética no Brasil, é uma pressão fantástica, porque essa pressão ela está associada ao quê? Ao padrão de beleza brasileiro. E o padrão de beleza brasileiro não são as morenas, não são as negras, né? O padrão de beleza brasileiro é aquele do sonho, desejado. É o americano. É o cabelo loiro, ou os olhos azuis ou verdes, exatamente. o cabelo liso, magérrimas, né? Altas. E mesmo essas, eu estava comentando com você, sofrem bullying na Também escola. sofrem bullying. Você só vai né? conseguir alguma coisa na sua vida porque você é bonita e vai dar pro chefe. Nossa, eu já ouvi tantas vezes isso. Perfeitamente. Não pra mim, eu já ouvi acontecer com pessoas. Perfeitamente. Entendeu? Só que a gente tem que entender uma coisa, o racismo, ele é estrutural neste país. O que eu quero dizer com estrutural? Desde pequena, a criança aprende a ser racista. Os pais, avós, o núcleo familiar, onde acontece a socialização primária da criança, que é fundamental, né, para estabelecer regras, né, padrões de convivências, é nesse espaço que a criança aprende a rejeitar o diferente. E esse diferente, né, o barquinho das diferenças, são vários. São as pessoas com deficiências, são os gordos, são os muito magros e são os negros. Os negros, lógico. E o racismo no Brasil ele é estrutural. Por quê? Porque se aprende a não gostar, a rejeitar a pessoa negra desde pequena. Outro dia eu estava passando na rua, lá em Santo André, onde moro. Vi 2 meninos, cerca de 8, 9 anos, não passavam disso. Cada um em sua bicicleta. Um olhou para o outro e disse: fulano, tô com medo, a polícia. O outro olhou para o que disse isso e disse assim: medo do quê? Nós não somos pretos. Nossa! Então, isso é emblemático. E um outro caso que eu gosto de contar, que aconteceu há 3 anos, eu na calçada, caminhando, e uma mãe no sentido oposto meu, acudindo um bebê, uma criança de 1 ano e pouquinho, 2 anos, que chorava muito, querendo colo, e ela dizia que não ia pegar no colo. Eu me aproximando, de repente a mãe olha para o lado, me vê, aponta para mim e diz assim: para de chorar, senão eu vou chamar a preta papão, hein? A preta papão era eu. Você tá brincando? E eu me aproximei da criança e dizia: não, eu não sou papão, eu não sou preta papão, eu sou uma princesa, eu adoro criança. Só que essa criança chorava tanto, começou a perder o ar e eu tive que me retirar. Falei com a mãe, falei: isso é um absurdo que a senhora fez, a senhora está provocando o ódio na sua filha, no seu bebê. De Deus. Mas ali não tinha como argumentar, a criança chorando demais, e eu prossegui a minha caminhada. Então é isso que eu digo, racismo é estrutural. Os adultos ensinam as crianças desde pequenos a rejeitar o outro negro e negra. Então, o diferente e o negro e negra. E o negro e negra. Por causa de uma pele que... Exatamente. E as pessoas desconhecem, Thalia, que os cientistas provaram nos últimos 8, 10 anos a África como o berço da humanidade, né? O DNA mitocondrial, o que é isso? O esqueleto mais antigo que se tem notícias de uma mulher, né? E várias gotinhas de sangue sendo tiradas de várias pessoas no mundo inteiro. O Fantástico até cobriu essa matéria falando sobre isso. E encontra a mesma estrutura de DNA em todas as pessoas, independente da cor da pele. E esse DNA que remonta o DNA dessa Eva mitocondrial. Então isso é fantástico, né? Porque liga diretamente o continente africano, tão visto de uma forma tão negativa, mostrado de forma tão negativa para as pessoas como o berço da humanidade. E aí a gente sabe que cientistas negros, africanos, astrônomos, arquitetos, engenheiros, a matemática, né? Tem documentos que pautam muito bem isso, da origem desses pensamentos voltados para as ciências de forma geral. E isso é fantástico. Isso é informação que empodera e fortalece
as crianças de uma forma geral, adultos de forma geral e especificamente a população negra que tem a certeza no Brasil de que descendem apenas de escravos, né? Mas esses escravos vieram de onde? Exatamente. Ué? Primeiro de usar o da termo espaçonave? simplesmente escravos, né? Negros e negras escravizados. Sim. Que aí mostra essa condição de passagem. Jogados, né? no navio, tantos morreram nos navios. Ué? Exatamente. E chegando aqui, sofreram muito, mas também conseguiram ressignificar as culturas africanas. Sim. E deixá-las aí, né, a ponto de conhecermos tudo isso nas danças, né, nos jongos, né, a capoeira no Brasil, que é brasileira, etc. Sim. Então a gente precisa ter a noção disso, né, da contribuição do negro africano lá atrás, 10 mil, 15 mil anos antes de Cristo, que tem esses registros. Só que a população, de forma geral, sabe tão pouco sobre isso. Mas né? o racismo, o Kio, é uma das maiores provas de ignorância nível master da humanidade. Perfeitamente. Racismo, problemas religiosos, intolerância religiosa, é o não aceitar o outro que é diferente de você. Aliás, eu acho que se todo mundo fosse igual a mim, acho que eu matava todo mundo, porque às vezes eu não me suporto. Com certeza. Eu olho no espelho e falo assim, o que você tá olhando? Penso Entendeu? a mesma coisa. Eu fiquei feliz quando o Obama foi eleito, cara, eu já te falei. Foi uma felicidade mesmo, eu também. Nossa, um orgulho total. A gente agora vai fazer um intervalinho e na volta ela vai falar sobre este outro livro, né? Omo Oba, Histórias de Princesas, e vai dar umas dicas aí. Você que está sofrendo preconceito, o que você tem que fazer? Kilsan Oliveira, uma honra tê-la aqui. Fica aí. E você que já nos prestigia com a sua audiência no blog do Corretor, você gerente, você corretor, agora você tem um compromisso comigo toda quinta-feira, às 21 horas, ao vivo, pela TV Geração Z, programa Segura Brasil. Olá, meu nome é Jax Grimberg. Estarei com vocês aqui na TV Geração Z toda quinta-feira às 11 horas da manhã para falarmos sobre empreendedorismo, gestão de pessoas, negócios, oportunidades e a sua carreira. Não perca nessa quinta-feira às 11 horas. Até lá! Conectadas e conectados, estamos de volta aqui com essa entrevista com essa pessoa gostosa, iluminada, que é Kilsan de Oliveira. Eu comecei a falar Kilsan, aí mas Kilsan parece japonês, né? Estranho. E tem significados, né? Você falou que descobriu um significado em japonês do seu nome? Sim. Alguns senhores
falaram para mim que significam os nobres senhores. Mas você é nobre já, né? Pronto. E em Yorubá significa rainha da noite. Mas é a própria. Adoro! Que a gente encontra no Omo-Oba, Histórias de Princesas? Omo-Oba é um livro que ganhou 3 prêmios da literatura nacional. Ele foi selecionado pelo PNBE, o Plano Nacional de Biblioteca nas Escolas. Então, é um material que temos aí 6 mitos africanos, 6 mitos iorubanos, femininos, com o objetivo de empoderar as meninas de todas as idades. E foi pensado por conta disso, né? Eu trabalho numa vertente muito feminista e eu acredito que precisamos contrapor esses contos europeus que ensinamos para as crianças desde pequenas, né? Cinderela, Branca de Neve, Caixinhos Dourados, que tem uma característica padrão, né? Sim, elas são todas loiras, brancas, olhos claros, etc e tal. As nórdicas, né? Nórdicas. E as crianças acreditam que princesas só podem ser deste jeito. Então, com a minha experiência de 25 anos no magistério, lecionando e tal, isso é um fato. E aí eu precisava compartilhar histórias de outras princesas, de princesas africanas, né? E que são diferentes das princesas ocidentais. Porque são princesas que não estão esperando um homem num cavalo branco, isto é, num carrão, né? Para fazê-las felizes. Então são princesas que vão à luta, são extremamente guerreiras, vão atrás do que querem, dos seus sonhos. O próprio a turma do Walt Disney começou a mudar isso agora, você já percebeu? É que as princesas estão mandando ver. Exatamente. É lógico. E é isso mesmo. É isso mesmo. Chega de passividade. Chega de passividade. Tem que se jogar no mundo, entender o que está acontecendo ao seu redor, não ficar esperando a felicidade vir de alguém, né? Do Todo-Poderoso, o homem na sociedade, né? Então essas coisas eu trago aí nessa história pra gente discutir um pouquinho. Eu queria a sua opinião. Eu tive 2 amigos negros, eu tenho vários amigos, mas 2 especificamente, as famílias deles, o que elas faziam. Um deles só podia namorar a moça que não fosse negra. E outro só podia namorar a moça que fosse negra. O que você acha disso, gente? O que acontece com as famílias? Isso é a loucura do Brasil, é o racismo no Brasil, né? Por um lado, você vive numa sociedade que não te vê como bonito, que não te dá valor porque você é negro. Sim. E aí as famílias que de repente não têm este entendimento de fortalecer os seus filhos, né, vão criando essa sensação que o ideal é você estar com uma pessoa não negra, tá? Porque aí você vai clareando a família. Isto é algo que choca as pessoas quando a gente fala, mas as pessoas precisam conseguir entender tudo isso dentro das rupturas psíquicas que acontecem quando se sofre a exclusão o tempo todo ou a vida inteira. Então, isto é um caminho que pode acontecer. E uma outra possibilidade é essa, de se fechar, né, no gueto e não admitirei se você aparecer aqui com uma não negra namorando, né? Então, são as loucuras. São as loucuras. E a mesma coisa acontece do lado da família dos não negros, né? Sim. Filha, se você aparecer, você pode namorar quem você quiser, mas se você aparecer com um negro aqui... Você não é mais minha filha. Não é mais minha filha, eu te deserdo, etc e tal. Então a gente ainda houve depoimentos de professoras que eu ministro curso pelo país dessa natureza, de pessoas extremamente amarguradas porque não realizaram o sonho e não conseguiram enfrentar a família para ficar com o grande amor da vida, que era um homem negro, e elas relatam isso. Nossa, é demais, todo. Né? Eu tenho uma amiga, eu te falei, né? Eu até contei ali nos bastidores para ela, a Mirna, um beijo. Ela é branquela, de olho verde, e ela casou com um cara assim, do tamanho dessa poltrona. E os filhos são as coisas mais lindas que eu já vi no planeta Terra, de beleza, assim. E ela estava no supermercado, e tem diferença de 1 ano, ou 1 ano e meio, 2. Ela estava no supermercado quando eles eram, agora são adultos, né? Quase casados. E ela colocava os 2 no carrinho do supermercado, um de 1 ano, outro de 2, com a fraldinha, tá?
E aí as pessoas chegavam, as pessoas alucinam que nossa, que corajosa! Você não adotou só um, você adotou logo os dois. Filhos dela, gente. É muito louco isso. É impressionante como as pessoas acham que podem chegar assim nas vidas, invadindo as vidas das pessoas e falando o que pensa, né? O primeiro pensamento, etc. Quer dizer que uma mulher branca, ela não pode ter filhos, ter se casado, né? Ter participado, se envolvido numa relação interracial, né? E ter tido seus próprios filhos, né? Afrodescendentes, negros, né? E sair por aí de forma tranquila, porque são abordadas o tempo todo. O tempo todo. Enche o saco. Então isso é uma violência tremenda que o racismo, o preconceito, a discriminação com relação à população negra no Brasil acontece o tempo todo. Inclusive essa coisa de interracialidade, eu sou totalmente a favor de mistura, porque mistura dá cada coisa linda. A criança mais linda que eu já vi na minha vida estava em Búzios, o pai negro, ébano, e a mãe japonesa, japa. Gente, a menina era uma coisa. Várias. A minha era uma coisa de linda. Eu falei, gente, você vai ser assim uma coisa, quando você crescer, você vai dar muito trabalho. E os pais riam e tal. Dá umas dicas, Kio, para as meninas que sofrem preconceito, para as meninas se inspirarem na Tayó. E os meninos também. Fala alguma coisa para eles. Sim, olha só. A Tayó, ela é uma menina que adora o seu cabelo crespo, que adora suas características negras. Pais e mães, professores e professoras têm me procurado muito para usar esse material como um instrumento, uma ferramenta para fortalecer a negritude de suas filhas. Então isso tem acontecido e a partir do momento que eles começam a contar, a trabalhar com essa história, as crianças têm se fortalecido. E aí é o meu objetivo atingido, que é usar a literatura infantil e juvenil para discutir de uma forma lúdica essa temática que é tão árdua e tão sofrida para quem está vivendo preconceito e exclusão, né? Então partir da arte para isso. Então o meu recado é que as crianças precisam entender que são príncipes e são princesas sim, tá? Uma vez que as crianças veem valor em ser príncipe ou princesa, mas acreditam que é apenas uma determinada raça / cor, que não pode ser, né? Daquela cor que a não princesa. Pode ser daquela cor a princesa, que acreditem nisso. Elas são princesas sim, né? São de uma descendem de uma realeza africana e afro-brasileira muito grande, de um povo que lutou muito para atingir a liberdade e luta constantemente, porque eu costumo dizer que nós vivemos numa abolição inconclusa. Ela não aconteceu. Nossa, falou ainda, tudo não agora, aconteceu, né? Uma abolição, Thalia, imagina que aconteceu 400 anos de escravidão. E a lei da abolição, ela aconteceu com 2 artigos. O primeiro artigo, está extinta a escravidão no Brasil, e o segundo artigo, revogam-se as disposições em contrário. 400 anos de escravidão sem ganhar salário. O que foi o 14 de maio, o dia seguinte da abolição? Né? Loucura. Sem direitos, sem dinheiro, sem nada. Então é um povo que lutou e luta até hoje para que essa abolição aconteça. Então que essas crianças acreditem, de fato, que valem muito, né? E que precisam se fortalecer sim, enquanto grupo, se amar, se gostar. É o processo de sutura psíquica, é aquilo que vai religar, né? Religar o desejo, a vontade, o bem-querer e a autoestima, o encontro com a autoestima. E você é inteligente, é capaz. Você é inteligente, você é capaz. Você nasceu para brilhar, né? Eu acho que as pessoas têm que ter essa certeza, né? Nascemos para brilhar, não nascemos para menos, né? Cada um na sua condição pode conseguir dar o salto. Pensando, refletindo, lendo, buscando informações, né? E correndo das pessoas que dizem o tempo todo que você é feio ou feia, que você não é bonito. Tenha certeza que você, menina e menino negro e
negra, jovens, negros e negras, vocês são lindos do jeito que são. Cultivem esse cabelo, porque esse cabelo ele é tão sagrado que ele cresce para cima, eu costumo dizer para as crianças, porque o objetivo dele é atingir as alturas. É atingir o céu. Atingir o céu. Inclusive, eu queria dar um recado para essas professoras sem noção e essas escolas sem noção. É o seguinte, se começou a crescer muito, a opção for por crescer, simples, vai sentar um pouquinho mais perto da parede, um pouquinho mais para trás. Realmente, se estiver na frente de uma pessoa que está tentando enxergar a lousa, é uma característica. Mas também é uma característica outro coleguinha qualquer, de qualquer raça, não tomar banho e fedido. Vai ter que sentar em outro lugar, não é verdade? Então, ó, para de encher o saco dos cabelos alheios. E se tá atrapalhando, senta mais pra cá, a gente dá um jeito em tudo. Mas não pede pra cortar o cabelo, gente. Isso, que coisa ridícula. Nós estamos em 2014, beirando 2015. Me poupa, né? Violência porque eu acho que metade disso, eu falei pra você, isso começou com um pouquinho de inveja. Porque as pessoas de outras raças perceberam que a pele dos negros é uma pele sensacional, que dá uma raiva. Depois, os dentes sensacionais, sensacionalmente lindos. Depois, dizem as estatísticas que os órgãos genitais masculinos, né, dos homens negros, lógicos, masculinos só pode ser dos homens negros, apresentadora louca, são mais avantajados do que o resto da humanidade, então mais um motivo. Eles são mais rápidos, eles são mais fortes, a voz é maravilhosa. E eu acho que tem um pinguinho de inveja, não é possível. Senão não ia dar todo esse forrobodó no planeta. Você não acha, não? E aí eu digo, vá com o seu recalque pra lá, né? Sai pra lá, sai né? Pra beijinho lá. no ombro. O quê? Beijinho no ombro, longe, distância. E eu acho assim também, independente de se for negro, ou branco, ou amarelo, ou a raça que for, cara, racismo não tá com nada, não tá com nada. Como ela falou, o DNA é o mesmo. Então vamos nos preocupar em salvar o planeta, para deixar um planeta bom para todo mundo, porque não adianta você ficar aí lutando contra uma raça se a sua vai ser extinta, porque você não cuida do planeta, entendeu? Hashtag fica a dica. Eu fico revoltada. O que vai ter de bom? O que vai ter de bom nessa semana aí da consciência? O mês da consciência negra está repleto de ações, de atividades. Eu tenho apenas 4 dias da minha agenda livre. Olha. No mês de novembro. Muitas ações, contações de histórias, danças, palestras, mesas super legais. Então eu convido a todos e a todas a visitarem o meu site, porque lá eu coloco a agenda atualizada. Então vai a dica aí, www.kiusan.com.br. Kiusan, vou soletrar, Kiusan de Maria. Gente, a pessoa é tão chata que é só o nome dela. Não tem outro site igual. O nome. Mas eu vou te falar uma coisa. Kiusan. Kiusan aqui, ó. Ó, vou falar de novo, ó. O Mundo no Black Power de Taió. Dê de presente para as crianças que vocês conhecem, os adolescentes que vocês conhecem. Eu tô louca para ler. Só o resumo que eles me mandaram, já fiquei doidinha. Que eu falei, você é Taió, você é Taió, você é Taió. Eu falei pra ela. Todos e esse nós aqui. somos. Omo Obá, histórias de princesas, e ela fez também histórias de príncipes. Conta aí uns causos legais, que você fala, agora tá na hora dos causos, né? Os causos, bom, legais do seu trabalho, do seu trabalho. Os casos legais são vários, né? Por conta do fortalecimento, a troca, né? Eu costumo ir para fazer muitas palestras, participar em congressos, e eu encontro um grupo de professores muito resistentes, sempre. Nós temos uma lei que obriga o ensino da história da África e das culturas afro-brasileiras em todas as escolas e níveis no país. É a 10.639/03, ela é de 2003, todas. E a gente sabe a dificuldade. Mas isso não é verdade, e essa lei, a gente fala ela deslocada da LDB, mas ela foi uma lei tão poderosa na educação que ela alterou a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Então, obrigando o ensino dessa história africana e afro-brasileira e indígena.
né? Então, nós temos essa obrigatoriedade de trabalho. E sempre que eu chego nos congressos, nos eventos focados na formação de profissionais da educação, tem uma resistência tremenda. Uma resistência, olha, eu vim aqui só para dizer que você está errada, não existe racismo no Brasil. Não. Então, essa ideia é algo muito presente no senso comum dos profissionais da educação. Por isso que é difícil Essa combater. pessoa que fez essa colocação é branca ou negra? Brancas. Ah, entendi. Brancas. Lógico Né? que não existe racismo, Não né? existe o racismo. Entendi. Então, isso é muito comum. Só que a minha forma de abordar a temática é uma forma que eu junto a arte, né? Então, eu venho com os causos, as histórias de forma geral, danças, músicas, porque são formas de socializar, né? De socializar as pessoas. Na minha época de adolescência, eu fui socializada, por exemplo, com aquela música do Luiz Caldas, que para mim é um horror. Nega do cabelo duro? Cabelo duro que não gosta de pentear. Aquilo ali deu uma brecha para meninos, conforme eu estava andando, minhas colegas na rua, faziam rodas de meninos brancos, empurrava a gente para um lado, para o outro, uma violência tremenda. O seu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor, mas como a cor não pega mulata, mulata, eu quero seu amor. Então, é a questão, a mulher negra, ela vai servir somente para o sexo, jamais o homem vai querer assumi-la, né, para casar, para ficar noiva, etc. O que você acha que falta para a gente ter um presidente negro no Brasil que nem nos Estados Unidos? Eu acho que falta muito ainda. Falta muito. Eu acho que falta muitas políticas de ações afirmativas, as pessoas conseguirem entender que algumas estratégias, enquanto políticas públicas, elas são fundamentais para criar uma elite negra ou uma classe média negra, pelo menos, né? Sim. Para que, se a elite branca tem dificuldades de empregar pessoas negras, mesmo com currículos exemplares, então que os próprios negros que vão se formando neste processo consigam abrir os seus consultórios médicos, seus escritórios de advocacia e consigam contratar profissionais de alto nível também, negros, para ir formando essa classe média. Isso é um pensamento que o Brasil não tem. Não tem. Que o Brasil, de forma geral, acha extremamente radical isso. Não é. E uma outra coisa é discutir a branquitude. Porque se há um jeito de ser negro no Brasil, há um jeito de ser branco também no Brasil. E por que só negros precisam ficar se reunindo em grupos, em guetos, para discutir a questão racial no país, se os negros são aqueles que basicamente recebem as ações racistas? Sim, né? sim. Então, é algo que toda a estrutura brasileira, toda a população brasileira precisa se dar conta disso. E essa educação desde pequenininho que você falou de base é fundamental. De novo. Então, a questão racial está para ser discutida e superada, né, a partir de caminhos, de propostas, por toda a nação brasileira, não somente pela população negra. Não é só negro que tem obrigação de fazer a lição de casa e ficar entendendo a estrutura do racismo, por que o racismo acontece, não. É função e obrigação de todos os brasileiros, independente da sua cor, da sua origem étnico-racial e da sua condição social. Isso que você falou do currículo é uma verdade, porque às vezes o cara tem um currículo exemplar e não é contratado. Isso, eu passei experiências tremendas quando eu quis sair do magistério. Então, isso fica para um próximo Vai ficar para o momento. próximo. Eu quero te agradecer muito. Você vai voltar, né, Bem? Estou convidada? Tá convidada já, lindona. Estarei aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Conectadas e conectadas viram que o Sam de Oliveira dando um banho aqui. E pense, medite, reflita, pense nas suas ações. O que você está passando para os seus filhos, tá? Até a semana que vem. Beijão, conexão.